Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que está na temporada Ex-Vereadores, que são os nossos convidados, aqueles que ainda têm uma atuação política. E nesta semana, quem conversa com a gente é o deputado federal Jonas Donizete, que está aqui. Como é de praxe, eu vou fazer a minha audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras, 1,55 m, olhos castanhos. Hoje eu estou com uma blusa preta, de fundo preto, e depois tem uns desenhinhos. Ao meu fundo, o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, e um televisor à minha esquerda, escrito Na Casa do Povo, em azul e branco. Jonas, seja bem-vindo, e também já o convido a fazer a sua audiodescrição. Muito grato, Mirna, um grande abraço a todos. Bem, eu sou um homem branco de 1,74 de altura, cabelo castanho, pouco cabelo, a pele um pouquinho avermelhada, como eu sempre fui, assim, um pouco rosada a minha pele, tenho olhos castanhos e estou com uma camisa azul clara, e ao meu fundo também aqui uma televisão escrito Na Casa do Povo e um cenário preto também. Jonas foi vereador em Campinas em 3 legislaturas, né? Então, a gente vai conversar com ele depois. Foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, agora deputado federal novamente. Jonas, eu vou começar um pouquinho de trás para frente. Como que é a vida lá em Brasília? E agora, como tem sido, inclusive, a gente daqui a pouco vai falar de algumas propostas suas, inclusive, que já passam por comissões. Como que é essa rotina? É muito diferente de Campinas, né? Olha, Mirna, eu sempre digo que a gente tem que ser o homem público sempre maior do que o cargo que ocupa, e não pode deixar o cargo subir na cabeça, né? Então, sinceridade, eu vejo assim o meu cargo de deputado federal como uma sequência de muitas coisas que eu plantei na vida. E é diferente, é claro, lá são 513 deputados, são 27 estados de São Paulo, né, do Brasil, um deles São Paulo, que eu represento, embora sou natural de Minas Gerais, mas fui criado em Campinas, né, vim para cá com 4 anos, e então é um retrato do Brasil, né? Sim. E eu fico feliz de poder representar o estado de São Paulo. Nessa última eleição eu fui votado, São Paulo tem 645 municípios, eu fui votado em 580, mas é claro, a minha maior votação foi na cidade de Campinas, aonde eu sempre tive a minha trajetória política. E já que você falou dessa questão de São Paulo, você inclusive é o coordenador da bancada paulista lá na Câmara dos Deputados. Isso, eu fiquei muito feliz porque vocês sabem que a política hoje está muito polarizada, a gente tem PSOL, PL, né, ideologias muito diferentes, mas eu consigo conversar, transitar com todas as áreas. E o coordenador, ele não é alguém que está acima, não é que eu mando nos outros, na verdade, eu me coloco à disposição para servir naquilo que é de interesse da bancada do estado de São Paulo, né? Cada bancada tem lá as suas indicações, as suas verbas, e já há 3 anos seguidos que a gente coloca na saúde e também na segurança pública, Sim. Que hoje é um grande desafio do nosso país. Agora a gente está falando de um momento atual, a gente vai voltar lá no início, lá em 1992, quando você, pela primeira vez, é eleito vereador. E naquela ocasião, o vereador que recebeu o maior número de votos na cidade, foi isso? Não, na minha primeira eleição eu fui o mais jovem, né? O mais jovem. Tinha 20 e poucos anos, e eu fui o terceiro mais votado. Aí na minha reeleição, sim, foi quando eu multipliquei por 4 os meus votos, e aí eu tive 20 mil votos, uma votação que desde aquele período não foi batida. Mas para mim sempre uma emoção. Eu não fui vereador nesse prédio que a gente está. 96 agora, então a gente pode pensar que em 30 anos ninguém superou seus números. Nunca, ninguém superou. Acho que o mais votado agora na última eleição foram 14 mil. Isso. Né? E na época era um eleitorado menor, tinha mais candidatos, porque o partido podia lançar até 2 vezes o número de candidato. E eu fui prefeito fui vereador quando a Câmara ainda era
no Paço Municipal da Prefeitura. Mas foi uma experiência muito boa, Mirna. Foram 2 mandatos e meio, né? No meio do meu 3º mandato, eu fui eleito deputado estadual, mas convivi com muita gente, passei ali pela galeria de fotos dos ex-presidentes, muitos que foram vereadores comigo, alguns já falecidos, alguns que eu ainda mantenho contato, e foi um aprendizado muito grande ter convivido aqui na Câmara de Vereadores. E naquele período, apesar de a gente estar falando que era um outro prédio, uma outra realidade, mas quando a gente pensa em demandas e do ponto de vista de legislar, né, de ser um legislador de uma cidade como Campinas, mudou muita coisa de lá para cá, você acredita? Eu acho que mudou sim. Eu acho que tudo tem a sua dinâmica de vida, né? Nós não tínhamos redes sociais, né? Os meios de comunicação mais fortes eram jornal, rádio, TV, né? Então era muita coisa diferente. Você tinha que estar bem perto da população, né? E eu vejo assim, na época era um número menor de vereadores. No meu tempo eram 21 vereadores, hoje são 33, né? Então eu acho que teve muita coisa que mudou, mas uma coisa continua sendo igual, que eu falo que o vereador é sempre o para-choque do povo, né? Sim. É onde as demandas chegam primeiro, tanto que depois, mais tarde, quando eu fui prefeito, depois de uns anos, eu sempre soube valorizar muito o trabalho do vereador, porque ele está ali no bairro, na comunidade, as pessoas vêm falar com ele de algum problema que está acontecendo, e uma cidade como Campinas, todos os dias tem algum desafio, alguma coisa que acontece e que o poder público precisa tomar providências. Mas antes, inclusive, de ser vereador, você é conhecido, quem não sabe, né? Mas eu creio que a maior parte sabe que Jonas é do rádio, né? Jonas radialista. E eu lembro, porque inclusive foi o meu primeiro trabalho como jornalista na Rádio Educadora. Você foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade para exercer minha profissão. E eu lembro que você, muitas vezes, estava no rádio e falava, eu tenho que descer para a prefeitura, porque ia ter na Câmara, porque era lá. E como que era no começo, acumular profissões, né? Você era radialista, tinha um programa, inclusive, no começo, depois passou a ser diretor da Rádio Educadora e exercer a função de vereador. Era bem louco isso, né? Olha, Mirna, você sabe que esse foi um dos motivos que eu nunca pretendia a presidência da Câmara, né? Meu irmão foi presidente, o Tadeu Marcos, mas eu não queria deixar o rádio. E, na verdade, era simples, porque o rádio e a Câmara eram muito próximos. Sim. Então, o período da manhã, eu me dedicava ao rádio. Aí, depois do almoço, era a Câmara e depois tinha as sessões. As sessões, antigamente, elas eram à noite. Sim. Elas começavam às 7 horas da noite. Então, você tinha ali um tempo muito bem definido para fazer as coisas, né? E o rádio, é claro, quando eu estava no rádio, eu não deixava de ser vereador. Então, não eram poucas as vezes que as pessoas conversando comigo no telefone ou iam até o rádio com alguma demanda também da minha função de vereador. Então, eu acho que o tempo que Aí depois, quando eu me elegi deputado estadual, eu mantive por um período, fazia o programa de manhã, pegava estrada e ia para São Paulo, mas aí eu percebi que já estava um pouco meio que na hora de dar uma nova etapa, né? Sim. Então eu parei com o rádio no meu 2º mandato de deputado estadual. Ali, a última rádio que eu trabalhei, eu comecei na Rádio Central, fiquei a maior parte do meu tempo na Rádio Educadora, Sistema Bandeirantes, que nós trabalhamos juntos, né? Tive a ocupação, eu era apresentador de programa praticamente a manhã inteira, coordenador artístico da programação da rádio. E aí depois eu terminei a minha carreira na Rádio Globo, né? Trabalhei acho que por alguns anos na Rádio Globo. Mas foi um período muito bom até hoje, muita gente... Você falou uma coisa que é interessante, muita gente lembra, mas tem muita gente que às vezes eu conto, a pessoa não sabe, porque já está... O que eu parei aí já tem uns 20 anos, sim, né? Sim. Então, às vezes a pessoa, foi do rádio e tal, ou
a pessoa fica sabendo pela mãe ou pela avó, né? Sim. Mas é um período que foi um período muito agradável da minha vida. Ainda enquanto vereador, a gente tem aqui, Jonas, nossa produção fez aqui, olha, a gente tem algumas leis de sua autoria, a gente tem, ó, de 93, criação de cursos profissionalizantes nas escolas da rede municipal, hoje a gente tem o CEPROCAMP, proibição da instalação de bancas de fogos de artifício na cidade, implantação de classes especiais de ensino, na época usava esse termo, a gente sabe que é outro, mas aos deficientes na rede municipal, e tantas coisas que foram ainda plantadas na década de 90, e claro, a gente teve uma aprimoração, um aprimoramento, desculpe, da lei, mas que já, como se diz, estava construindo a cidade que hoje tem uma série de normatização que diz respeito a esses temas. Eu vejo que muita coisa ainda continua presente na minha vida, porque o curso profissionalizante, ele dá ao menor aprendiz, nós votamos recentemente, acho que foi semana passada, na Câmara Federal, o Estatuto do Menor Aprendiz, para dar mais segurança jurídica para quem contrata. A partir dos 14 anos, tem lá uma regra em que ele pode ser contratado para aprendizado de alguma profissão. E na época, Mirna, eu fiz essa lei, depois como prefeito eu implantei a escola de tempo integral, né? Fui o primeiro prefeito a fazer essa implantação. Você citou também aí a parte das crianças, chamadas crianças especiais, crianças com deficiência. Hoje nós temos o transtorno, o TEA, né? Transtorno do espectro autista, que está muito presente, mas a ideia na época não era segregar as crianças, era incluir, mas com o apoio, né? E eu sou uma pessoa também que defendo muito as APAES e as pestalozes, que eu acho que elas prestam um serviço muito importante também no apoio a essas crianças. Então, foi um período que eu pude fazer coisas boas, coisas positivas aí para o município de Campinas. E você mesmo contou que em um dado momento Jonas decide então, ou foi uma decisão do partido, você vai contar aqui pra gente como foi isso, sair a candidato a deputado estadual. O que estava acontecendo na época? Como foi essa questão? Ina, graças a Deus, eu sempre tive um grande apoio popular, né? Quando eu tive 20 mil votos para deputado, as pessoas falavam, olha, uma votação dessa você se elege para vereador. Com uma votação dessa você se elege deputado fácil, né? Só que eu sempre fui muito realista. Eu sei que você competir com quem já está no cargo é sempre mais difícil, né? Mas eu fiz a tentativa e consegui, em 2002, a minha primeira eleição. Me candidatei já pelo PSB, porque meus 3 mandatos de vereador foram pelo PSDB. Aí depois, como deputado e até hoje no PSB. Você pegou bem o começo do PSB, então? Não, o PSB é um partido antigo, né? Tá. Desde antes, depois da redemocratização, tem 80 anos de história. Tá. Mas assim, nessa nova fase, eu peguei praticamente desde o começo, né? Faço parte hoje da Executiva Nacional, então já fui presidente municipal, estadual, então tem uma relação grande sim com a vida partidária. E eu falo sempre que a reeleição sempre me deixou mais feliz do que a eleição. Eu fui eleito na época com 40 mil votos, deputado estadual, isso foi no ano de 2002. Aí em 2006 eu mais que dobrei, eu tive 89 mil votos. Ali eu já tinha sido o vereador mais votado de Campinas e fui também o deputado estadual mais votado da cidade. E a gente lembra que, inclusive, o Estado de São Paulo tem uma lei que fala da restituição proporcional do IPVA. E que lá atrás essa ideia foi sua, né, Jonas? Eu tenho, dentre as leis que eu fiz como deputado estadual, tem 2 que me dão muita satisfação. A primeira é essa, né, que ela é uma lei que funciona, porque tem muita lei que não funciona. Então, igual o imposto de renda, todo ano a pessoa tem lá uma restituição. Quando você paga o IPVA, você paga para o ano todo. Se o carro foi roubado, IPVA é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Você já não tem mais a propriedade. Então você pagou sobre uma coisa que já não é mais tua.
E não é mais tua, não é porque você quis, é porque você foi roubado, foi vítima da insegurança, da violência. Então, na época o governador era o Serra, nós fizemos, e milhares de pessoas hoje recebem esse recurso, recebem de forma simples, fácil, é só o boletim de ocorrência do roubo do carro e a pessoa tem a restituição. E a outra lei é uma lei que eu fiz do chamado teste de orelhinha, né? Nós criamos 16 centros no estado, aqui em Campinas e região é a PUC, que faz aquele teste auditivo, que o bebê não precisa ter reação nenhuma. É um aparelhinho que emite o sinal e, dependendo do retorno do sinal, vê se a criança tem algum defeito na audição, né? Sim. E aí pode fazer um implante coclear, que é um implante que é feio, é um aparelho, porque se colocar um aparelho normal, a criança toda hora tira. Então faz um implante de um aparelho de surdez dentro do ouvidinho da criança e ela desenvolve a fala. Ela acaba desenvolvendo, se tiver o aparelho de fala perfeito, não vai falar como nós falamos, assim, mas vai conseguir se comunicar com as pessoas. Então essa também é uma das leis que me deu muita satisfação. E agora, quando você fala que dobrou os votos lá em 2006, já era naquele momento em que você percebeu que era possível pensar num projeto Prefeito Campinas ou ainda demorou um pouquinho? Mirna, você sabe que desde o princípio as pessoas que me acompanham falam, olha, você um dia vai ser prefeito, você um dia vai ser prefeito, né? E você vai ouvindo, você vai ficando dentro da tua cabeça, né? Mas eu achava que eu precisava antes passar por uma experiência de deputado federal. Tá. Então, em 2010, eu me candidatei a deputado federal e fui também o mais votado de Campinas, eu tive 160 mil votos naquela eleição, né? Ali eu comecei a perceber que realmente existia uma possibilidade concreta de eu obter sucesso, uma vitória para ser o prefeito de Campinas, né? Porque, olha, vereador, deputado estadual, deputado federal... E uma crescente também. E as pessoas também, aí tem o que eu chamo de mudança geracional, né? Que as pessoas queriam alguma coisa nova, né? Então, eu sempre tive essa torcida e aí eu consegui também entrar, porque eu não me envergonho de falar que eu comecei de baixo, né? A população mais simples é que sempre me apoiou. Aí depois eu fui conquistando a classe média, outros níveis de eleitores, né? E tanto que na minha reeleição de prefeito, eu fui mais votado em todas as urnas da cidade, desde o mais pobrezinho até aquelas pessoas que têm maior poder aquisitivo, né? Que é uma coisa que me deixa satisfeito porque me dá a sensação assim que eu consegui administrar para todos, fazendo para aquelas pessoas mais humildes, fazendo mais porque elas necessitam mais do apoio do poder público, mas cuidando da cidade como um todo. Então, eu acho que estava assim, vamos dizer, no horizonte da minha trajetória poder chegar à prefeitura. E aí, quando esse projeto se concretiza e você decide, então, ser o candidato na cidade, é muito diferente do que pensar numa campanha para um cargo no legislativo ou não? Tem similaridades? É totalmente diferente, é da água para o vinho, né? É uma coisa assim, você está exposto o dia todo, né? Eu me lembro que tinha 5 repórteres que andavam junto comigo, porque eu estava na frente nas pesquisas, né? Então eles andavam comigo o dia todo, né? Qualquer situação, qualquer coisa era registrada. Você tem que conversar com forças políticas diferentes, né? Abrir um plano de governo, construir junto com a sociedade esse plano de governo e saber entender o eleitorado, saber entender que você sempre vai ter, por mais que você tenha aceitação, você sempre vai ter uma rejeição. Essa rejeição às vezes nem tem algo muito concreto para você poder mudar ou tentar amenizar aquilo, mas é total. Eu falo que eu uso uma expressão que tem que trocar o software,
né? Entendi. A cabeça de legislativo é uma, a cabeça de executivo é outra, né? E isso desde a campanha. E eu falo que a campanha te prepara depois para os desafios do mandato. E a reeleição? Olha, a reeleição, Mirna, para mim foi uma grande satisfação, porque muita gente, eu sempre enfrentei desconfianças, né? Ah, ele foi eleito porque ele é do rádio. Ah, teve isso por causa daquilo, né? Aí quando eu me elegi prefeito, as pessoas falavam, ah, é uma vez só, né? E aí veio a reeleição e eu fui reeleito no primeiro turno com uma votação muito significativa. Tem um fato que eu nunca contei para ninguém. É interessante. No dia da votação, eu tive labirintite, uma crise de labirintite muito forte. Então, eu não sei se foi algum estresse do período eleitoral, do cargo, que eu era prefeito e era candidato, né? Mas eu tinha muita dificuldade para eu me equilibrar. Sim. Aí eu tomei um remedinho, acho que chama Labirin, alguma coisa assim, um remédio para labirintite. E fui votar e acabei ficando em casa, porque eu estava até com risco de cair se eu ficasse andando, né? Sim. E depois acompanhei o resultado na minha casa, com a minha família, e foi com muita alegria que eu recebi a notícia da reeleição logo no primeiro turno. Mas aí, esse processo da reeleição foi bem tranquilo ou não? É como se a campanha tivesse começado do zero daquele candidato lá de 2012. A reeleição, ela nunca muda. Você tem que primeiro mostrar o que você fez, explicar, porque não é tudo que a gente consegue fazer, explicar por que você não fez aquilo que as pessoas tinham expectativa, né? E depois acenar para o que você vai fazer no segundo mandato. Então é esse tripé, né? Tanto é que na minha campanha eu fazia justamente isso. Eu falava, vou falar o que eu fiz, e falava. Agora eu vou falar o que eu não fiz e por que eu não fiz, né? E explicava, né? E depois eu acenava também com as propostas para o segundo mandato. Então eu falo que o candidato à reeleição, primeiro de tudo, ele tem que prestar contas, né? Sim. Porque ele está no poder, então ele tem que falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, né? E pedir o voto de confiança para continuar por mais um período trabalhando pela população. E mesmo tendo expirado o seu período, que a gente sabe que no Brasil não se pode ter mais, consequentemente, né, mais de dois mandatos aí, você foi exitoso porque você elegeu o seu sucessor. Como que também é para você esse processo? Campinas tem mais de 250 anos, nós tivemos bons prefeitos e esses prefeitos nunca teve na história da cidade alguém que reelegesse, que elegesse o sucessor, né? E aí as pessoas acompanharam, na época teve um processo, o meu grupo político ele se dividiu, um candidato que era próximo a mim acabou saindo candidato contra a gente. Sim. E eu peguei dois amigos, que é o Vandão e o Dário, né? E aí você tem instrumentos de medição, tinha uma quantidade da população que falava, olha, não, se o Jonas indicar, a gente vota, né? E acabou dando certo, nós já fomos em primeiro lugar para o segundo turno, eles também fizeram a parte dele, foram bons candidatos, uma dupla que teve um encaixe perfeito, né? De personalidade, de trabalho, e a gente conseguiu aquilo que eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a grande surpresa foi a gente ter conseguido a eleição do nosso sucessor. E foi bom para a cidade, viu? Foi bom para continuar projetos, para dar andamento em coisas importantes, né? Coisas que às vezes você não consegue fazer num período, precisa de mais um tempo, né? E eu falo que o melhor de tudo é que eu continuo amigo deles, porque geralmente a criatura ou o criador, eles acabam um voltando contra o outro, né? E no nosso caso não, a gente tem uma boa relação até hoje,
né? Uma relação de amizade, um vínculo de... Diferentemente do que muita gente pensa, eu não dou pitaco, eu fico na minha, eu faço a minha função agora como deputado federal, que já é bastante coisa, e só falo alguma coisa realmente se sou instado a isso. O que você acha disso? Aí eu falo. Né? Senão eu deixo total autonomia para quem está no cargo, que agora é o Dário e o Vandão, são eles. Das duas gestões, Jonas, quais foram aí, ou qual foi o maior desafio? Bom, vamos lá. Na primeira, resgatar a credibilidade de Campinas, né? Campinas estava abalada por uma crise ética muito grande, né? Teve um prefeito afastado, teve gente presa, a Sanasa foi um foco de escândalo muito grande. Então, eu diria que foi resgatar aquilo que Campinas sempre foi, uma cidade vista com bons olhos, né? Todo mundo falava Campinas, era sempre, de repente, Campinas virou um patinho feio, né? Então, eu acho que no primeiro mandato foi isso. Quando eu assumi, o nome de Campinas estava sujo, estava no CADIM, né? CADIM é o Cadastro de Inadimplência. Sim. Seria como se fosse o Serasa da vida das pessoas, né? Eu tive que pagar essas dívidas para limpar o nome, para poder ter acesso a crédito. E muitas obras eu só consegui idealizar no final do primeiro mandato, porque eu não tinha como contrair empréstimos, né? Então, o primeiro mandato, esse foi o grande desafio. E também cuidar da cidade, né? Fazer coisas que eu julgava importantes, né? Para Campinas. Nós fizemos o Meu Bairro Bem Melhor, que agora tem Meu Bairro Bem Melhor 2, para asfaltar, para levar esgoto. Construímos muitas creches, foram 14 creches no primeiro mandato. Fizemos também um amplo programa de saúde, o Saúde em Ação. Nós entregamos mais de 50 centros de saúde, tudo isso foi pensado no meu primeiro mandato. Muitas coisas entregues no segundo mandato. E o segundo mandato foi fazer as obras que a gente se preparou, né? Então nós fizemos boa parte do BRT, né? Nós continuamos investindo, fiz as escolas em tempo integral, né? Que Campinas não tinha nenhuma, nós fizemos 10 escolas em tempo integral. Fizemos um grande programa ambiental para a nossa cidade. Eu deixei Campinas em primeiro lugar na município verde e azul, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, né? Isso é muito importante também para a saúde, para a qualidade de vida. E asfalto, praticamente, a gente asfaltou aí aonde mora hoje cerca de 500 mil pessoas, né? Tanto o bairro, meu Bairro Bem Melhor 1, como o Meu Bairro Bem Melhor 2. E, com tudo isso, Mirna, eu deixei o caixa da prefeitura mais saudável do que quando eu entrei, né? Em todos os aspectos, né? Mesmo contraindo R$500 milhão de empréstimo para fazer o BRT, eu deixei a prefeitura com menos dívida do que quando eu peguei. Tanto é que hoje Campinas tem uma condição financeira saudável, que nós deixamos aí para o nosso sucessor. Mas foram 2 mandatos diferentes. Eu falo assim, o primeiro mandato eles te comparam com o outro. Sim. O segundo eles comparam com você mesmo. Né? E eu tenho comigo e defendo com números e argumentos que eu fiz um segundo mandato muito melhor do que o primeiro. É que aí no final veio a pandemia. Isso que eu ia falar. Eu lembro que naquele período da pandemia, você praticamente fazia um pronunciamento diário, né? Todo dia. Como que foi enfrentar tudo aquilo numa cidade como Campinas? Olha, eu acho que a minha grande virtude foi ter composto uma boa equipe, né? Eu tinha um secretário de saúde fantástico, Dr. Carmo de Souza, né? Um homem íntegro, trabalhador, competente. E ele foi muito bem na pandemia, me orientava. Eu acho que se eu tive alguma virtude foi ouvi-lo, né? E fazer as coisas. Nós não fizemos uma compra emergencial, não teve nada que foi comprado de última hora, sem licitação.
abrimos, o patrulheiro nos ofertou lá o prédio, nós abrimos um hospital dentro dos patrulheiros que ficava pertinho do Mário Gatti, em caso de coisas mais graves, já podia levar direto lá para o Mário Gatti. A AME, o ambulatório médico de especialidade, sim, que nós trouxemos para Campinas, também ali perto do Mário Gatti, começou a funcionar como hospital para atender Covid, e também a UPA do Carlos Lourenço, eu inaugurei como UPA, mas logo depois eu tive que transformar também em atendimento de Covid, né? E eu acho que naquele momento as pessoas elas sentiram confiança, né? Falaram, não, a cidade está sendo bem conduzida. Quando saiu a vacina da Pfizer, não sei se você se lembra. Lembro. Ela tinha um grau de resfriamento muito alto. E não eram todos os centros de saúde de outras cidades que tinham condição. Campinas já estava tudo certinho. Nós já tínhamos os freezers. Todas as unidades básicas só esperando. Tudo, né? Que na verdade a gente teve no primeiro momento aqueles lugares em que, por exemplo, quem mora em tal região isso, vai naquele, não era nem um centro de saúde, era um NAS às vezes, um lugar maior. Isso foi primordial nessa estratégia. E eu falo assim, eu falei da saúde, mas olha, 8 anos o mesmo secretário de saúde, 8 anos a mesma secretária de educação, 8 anos o mesmo secretário de cultura, 8 anos o mesmo secretário de serviços públicos. Você conta nos dedos de uma mão as cidades que conseguem fazer isso. Porque o que eu fazia? Eu nunca mandava uma pessoa embora por causa de um problema. Problema vai ter todo dia. Sim. Eu chamava, olha, como é que você está fazendo? Como é que você está reagindo? Se a pessoa é trabalhadora, honesta, problema sempre vai ter. Não adianta você trocar para dizer que você está fazendo... Porque tem muitos administradores que fazem isso. Saiu no jornal tal coisa, eles se acovardam, eles se acovardam e falam, vou mandar embora porque é melhor. Eu já lavo as minhas mãos. Mas e depois para você achar outro? Que talvez... às vezes você vai achar um que não chega nem na metade do que era o outro, né? Então eu sempre tive muito essa coisa de apoiar quem trabalhava comigo, né? Sim. No privado, no reservado, eu corrigia, mas no público eu sempre apoiava, incentivava aquelas pessoas para fazer o trabalho delas. E eu acredito que a gente conseguiu, porque o povo avaliou aí, fomos reeleitos, elegemos o sucessor, agora o Dário reeleito também. Então eu acho que tá tudo às mil maravilhas? Não tá, é o que eu falo, sempre tem desafios, mas os desafios existem para serem enfrentados. Sim, inclusive naquele período de pandemia, eu lembro que muita gente já sabia, você pegou, inclusive, só se fosse urgente, urgentíssimo, que você mudava o horário. As lives começaram a ser no mesmo horário e as pessoas esperavam por isso, justamente como se fosse uma satisfação. Olha, está acontecendo alguma coisa, a prefeitura está se mobilizando por conta do que está acontecendo na nossa cidade. Isso foi bem importante também. E, Mina, existe uma coisa que é o seguinte, não tem nada na prefeitura que eu não tivesse controle, que eu não tivesse, assim, uma ação sobre aquilo. Então, nas lives, eu tinha, lógico, os meus assessores, os meus secretários, mas acho que eu passei para a cidade o seguinte, olha, tá difícil, né? E outra, nós tomamos algumas medidas, no último ano eu mandei para a Câmara um projeto retirando um aumento de 10% do IPTU, nós retiramos porque na pandemia as pessoas estavam enfrentando muitas dificuldades. Eu estendi o prazo por 10 meses, um ano, de impostos de ISS para pequenas empresas. Então eu tive atenção para a saúde e atenção também para as pessoas que estavam passando por dificuldade no trabalho. E é claro, mesmo fazendo tudo isso, a gente percebia situações muito duras. Restaurantes que eu cresci em Campinas, né? Lugares que eu ia para comer uma pizza, para comer você via a pessoa, Jonas, eu vou ter que fechar, não estou aguentando, não estou conseguindo pagar os funcionários.
Então foi um período realmente de muita dificuldade, muito aprendizado, né? Um período que as startups cresceram, o número de startups cresceu muito aqui em Campinas. Eu acho que várias coisas daquele momento, né? Ficou evidenciado que a gente está vivendo uma nova economia, né? Principalmente nessa questão digital. E acabou ficando depois, mesmo passando a pandemia, acabou ficando essas experiências aí desse período, dessa era digital que a gente está vivendo. Sim, agora como deputado federal, Jonas, inclusive eu tenho aqui sobre uma proposta sua que responsabiliza os clubes por atos de torcidas organizadas. A gente sabe que a violência, principalmente, né, no futebol, quando a gente fala sobre isso, é um problema para o Brasil como um todo. Então, Mirna, eu vejo assim, é o Brasil como um todo, você tem razão. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que aliás tivemos aquele episódio lamentável lá que teve lá a ação da polícia, né? Eu tive recentemente no encontro da FNP lá no Rio de Janeiro. Eu sempre sou favorável às forças policiais, né? Mas é claro que a gente sempre lamenta quando tem situações assim, porque muita gente bem mora lá. Mas o que eu ia dizer eu acabei indo num jogo lá, e lá tem 2 torcidas. Aqui em São Paulo não, há muito tempo decidiu-se por uma torcida só. Sim. E mesmo assim, você vê gente matando gente no esporte, né? Numa coisa, num lugar que era para ser um lugar de diversão. E não adianta falar que o dirigente do clube não sabe, que isso e aquilo, porque sabe, né? Então eu acho que tem que fazer um trabalho realmente de responsabilidade, né? Pro estádio, campo ou qualquer outra atividade esportiva, seja um lugar de lazer, e não que a pessoa vá ter qualquer problema de perder a vida ou a vida de quem ela ama. Tem casos aí de pessoas que vão no estádio. Teve um caso que ficou famoso, eu não me lembro se foi em Pernambuco, que a pessoa jogou uma privada por cima do estádio e caiu na cabeça de alguém que estava lá embaixo. Sim. E a pessoa morreu, né? Ele falou, não, eu joguei, mas eu não imaginei que ia cair na cabeça. Mas ele correu o risco de matar uma pessoa, Sim. né? Então aí é aquela questão dolosa, fez sabendo que podia matar alguém. E aí tem dezenas de casos aí que a gente vê que são casos alarmantes, por isso eu acho que precisa ter realmente um rigor maior da lei. Inclusive a gente teve recentemente, né, a aprovação pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, tem um substitutivo total. Você já conversou com o relator? O que vocês vão nesse sentido de aprovar o texto original? Como que Olha, é isso? eu tenho na minha bancada, o que eu fiz como prefeito, eu continuo fazendo como deputado. Na minha bancada tem o Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo. Ele é considerado o melhor presidente que o Flamengo já teve. Se o Flamengo está nessa onda boa aí, é porque ele lá atrás foi um presidente muito austero, aí saneou o clube. Então eu tenho conversado muito com ele para a gente poder aperfeiçoar o máximo possível essa questão de segurança nos estádios. Está caminhando bem o projeto. Tá certo. Uma outra proposta prevê a isenção do IPI para a compra de automóveis por pessoas com deficiência de baixa renda. Como que é essa questão? Olha, Mirna, na verdade, as pessoas com deficiência, eu acho que elas não querem a nossa dó, a nossa comiseração. Elas querem oportunidades iguais, né? Eu percebo isso quando você conversa com pessoas que são verdadeiros exemplos de vida. Eu vou usar a gente estava na área do esporte, eu vou usar um exemplo. O Brasil, ele no esporte paralímpico, ele dá um show, ele ganha inúmeras medalhas, né? Então são pessoas com as mais diversas deficiências que decidem praticar esporte e levam ao esporte de alto rendimento e ganham medalhas para o Brasil. Eu falo que igual esses atletas, tem muita gente anonimamente fazendo isso todo dia para superar as suas dificuldades, as suas limitações, porque quer queira ou não, uma pessoa com deficiência, ela tem mais dificuldade do que uma pessoa que tem todos os seus sentidos dentro da normalidade. Então eu fiz esse projeto no sentido da aquisição do veículo com
com desconto. E tenho outros projetos também, né, nessa área de pessoas com deficiência, e principalmente agora do transtorno do espectro autista. Eu coloquei na LDO já há 2 anos que as cidades com mais de 500 mil habitantes criem centros especiais de atendimento ao autista, né? Seja ele nível 1, nível 2, né? Tem aqueles mais graves, né? Como também a gente tem uma luta muito grande para que nas escolas, isso quando eu fui prefeito, a gente vai misturando um pouco aqui deputado, prefeito, mas hoje em Campinas, Mirna, eu vou dar um número aqui que muita gente vai se admirar. 96% das crianças com deficiência, seja ela qual for, estudam nas escolas municipais, né? É uma demanda importante. Então, você pega só 4%, que divide aí entre particular e estadual, né? E eu na minha gestão, eu criei um centro de produção de material para apoiar pessoas com deficiência. Vamos imaginar aqui uma criança que ela não é deficiência total de visão, mas ela precisa, o óculos não é o suficiente, então ela precisa de uma lupa, então tem lá para ela também. Uma criança que precisa de alguma adaptação, nós temos como se fosse uma frequência de FM, a criança ela coloca o radinho, coloca no ouvido e ela ouve o professor ou a professora à distância que for. O surdo, Mirna, é uma das poucas deficiências que eles demandam estarem juntos, né? Sim. Então, nós temos aqui em Campinas, principalmente lá na escola Júlio Mesquita, um trabalho muito interessante com os surdos, né? No sentido, teve até uma professora que ganhou um prêmio internacional pela dedicação dela nessa área aí com as pessoas que têm algum problema de surdez. Então, esse projeto que eu fiz vai nessa linha de poder ajudar as pessoas, principalmente na locomoção para os diversos tratamentos que a pessoa precisa fazer. Entendi, até porque a gente tem uma lei antiga que prevê essa isenção para alguns tipos de deficiência, e agora a ideia é que... Ampliar um pouco. Ampliar, até porque hoje a gente fala muito das deficiências não visíveis também, né, Jonas? Que muitas vezes a pessoa fala, tanto que fala, olha, usa o colar, porque a pessoa não sabe, e uma série de coisas. Ainda assim, tem também, você falou inclusive que pegou esse advento, né? A gente é da geração que saiu do offline e foi para o online, que hoje é tudo em alta. Também assegurar a questão da internet mais segura para os idosos. A gente tem, inclusive, uma perspectiva de uma população brasileira que envelhece cada vez mais e precisa de uma série também de boas práticas de vivência e precisa também estar ali na internet. Eu vejo assim, Mirna, várias vezes eu tento fazer alguma coisa na internet e eu acho complicado. Falo, poxa, devia ser uma coisa mais simples aqui, já... Mais intuitiva. Entendeu? Aí eu fico imaginando uma pessoa assim mais idosa, com menos preparo, né? Se bem que eu também não me considero assim um mais especialista, mas eu me viro bem, né, nas questões de informática. E por isso eu fiz essa lei, para ter aí... E uma outra coisa que preocupa são os golpes, são as fraudes bancárias, né? Sim. E eu queria aqui deixar um aviso para muitos familiares, que às vezes eles ficam bravos com as pessoas idosas e acham que a pessoa, você foi bobo, foi tal, caiu. É impressionante. Qualquer um de nós está sujeito, né? Sim. A pessoa vai levando, às vezes ela passa seus dados, coisas que só você sabe, ela vai falando e vai te induzindo até que você acaba caindo no golpe. E é claro, as pessoas mais idosas, ela tem uma afetividade, ela vê que é uma neta, que é um filho, ela já praticamente o pensamento já não começa a raciocinar direito, né? Então uma outra coisa que a gente exige também nesse projeto é uma maior responsabilidade, né? Inclusive agora a gente conseguiu com o Banco Central uma ferramenta que, se acionado em 24 horas, tem que bloquear lá o recurso para a pessoa não levar o prejuízo financeiro ela. Depois o sistema bancário vai decidir lá
o que faz com aquilo, mas a pessoa não pode ter o prejuízo financeiro. Tá certo. Jonas, nessa sua jornada e hoje como deputado federal, você até falou, olha, tem outras responsabilidades. Apesar de você ter sido eleito por tantas cidades brasileiras, Campinas continua sendo essa cidade do coração, digamos assim, né? A sua cidade natal, apesar de, como se diz, ele está desde os 4 anos aqui. E essa relação do deputado com a sua cidade de origem, digamos assim, o que ela traz para você e para nós mesmo, como moradores de Campinas? Olha, Mina, é algo muito legal, sabe? Eu falo que as pessoas, quando elas me perguntam o que é mais gostoso, eu falo, é mais gostoso eu ter vivido tudo que eu vivi e continuar sendo Jonas, né? As pessoas, eu fui agora, recentemente, no shopping comprar foi aniversário da minha neta, e ela queria aquele tênis de rodinha, né? Aí eu fui comprar para ela, as pessoas passavam por mim, ó o Jonas, ó o Jonas. Alguns falavam, ó o prefeito, tal, né? Mas assim, eu gosto muito de poder continuar tendo a mesma vida que eu tinha antes de ser conhecido como eu sou, né? Sim. E um respeito que eu percebo que a população tem pela gente também. Eu acho que isso é o grande patrimônio que você acaba construindo. E todo o tempo que eu tenho, eu prefiro ficar em Campinas, né? Por exemplo, eu nunca passei um final de semana em Brasília, nunca. Eu faço lá o meu trabalho, volto para casa. Sim. Tem gente que fala, fica aí um final de semana, é muito cansativo. Até porque agora tem as netinhas, né? Também principalmente isso, né? Mas independente disso, lá eu sou mais um, né? Vou num lugar, aqui eu tenho meus amigos, tenho a minha família, como você falou, tem os lugares que eu gosto de frequentar. Então, eu acho que Campinas, para mim, é um porto seguro, né? Sim. É um lugar em que eu reabasteço as minhas energias. Para mim, é gostoso viver em Campinas. Acho que é uma cidade muito boa, né? Tem os seus desafios, como toda cidade grande tem. Sim. Mas se a gente pegar um comparativo de Campinas com outras cidades, eu diria que ela não fica devendo nada para ninguém. Eu não sei se eu cheguei a falar para você, mas quando eu fiz o projeto da primeira infância, que Campinas foi pioneira para implantar, eu fiz um concurso para as crianças escreverem o que elas gostariam, né, de ter. Elas fizeram umas cartinhas, não foi? Isso mesmo. Aí teve umas que colocaram lá dinossauro. Aí eu chamei o Paulela, falei, Paulela, vê o que você faz. Ele fez uns dinossauros, aí meio pintou lá de verde com preto, lá ficou, né? E teve outra que falou lá, eu queria que Campinas tivesse mar. Eu falei, não, essa eu vou ficar devendo, não dá para... Continua, deixa a Lagoa do Taquaral, né? Que o pessoal fala que é a praia do Campineiro, que aliás a gente cuidou muito bem, não só de lá. Nesse período que eu fui prefeito, Mirna, eu fiz 350 áreas, a gente chama áreas de convívio de lazer, né? Então, Campo Grande, Ouro Verde, todos, Barão Geraldo, todos os, Aparecidinha, Souzas, cidade toda. Foram 350 áreas de lazer, sendo que, por exemplo, o Parque Dom Bosco no Vida Nova, ele dá 8 lagoas do Taquaral, 8, né? É gigante lá a área de lazer, aonde era ali antes um depósito de carros roubados. Nós tivemos uma chacina lá no ano de 2014, morreram 19 pessoas, né? E uma das coisas que eu fiz para trazer mais segurança para o bairro foi esse resgate social lá da região. Mas, respondendo afirmativamente a sua pergunta, Campinas, para mim, é algo que me dá uma alegria muito grande viver nessa cidade e poder ter feito o meu caminho, a minha jornada, a minha caminhada aqui em Campinas. Tá certo, então, Jonas, nosso tempo acabou, mas eu estou muito feliz aqui de ter tido esse bate-papo com você, né, falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Foi bem resumida, viu, gente, porque tem muito mais coisa, e, claro, deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade. Mina, eu que agradeço, deixar um abraço na pessoa do Luiz Carlos Rossini, que
foi vereador comigo, né? E hoje é o presidente da Câmara, na pessoa dele, saudar todos os atuais vereadores e vereadoras e agradecer à Câmara Municipal de Campinas, você, pela delicadeza de ter feito o convite e pela boa ideia de se lembrar daquelas pessoas que passaram aqui pela Câmara Municipal de Campinas, como eu tenho a honra de ter feito parte dos quadros aqui de vereadores da Câmara Municipal. Um abraço a todos. Tá, muito obrigada, olha, e você pode acompanhar o Na Casa do Povo também no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai lá na nossa playlist, digita Na Casa do Povo e você encontra as entrevistas com todos os parlamentares daqui e também, claro, agora com os ex-vereadores do Legislativo da nossa cidade. Até um próximo Na Casa do Povo.